vou usar a claquete que eu dei, então, que só eu uso aqui na RH sem mimimi. Bem-vinda! Temos 2 Miss aqui hoje. Sim. Então a gente tá... Não bata na mesa? Eu acabei de bater na mesa. Viu? Olha só, eu Dudu, estou com as minhas mãos aqui bem bonitinhas. Eu sou desajeitada mesmo, gente. Mas bem-vinda ao RH Sem Mimimi. Bem-vindo, galera, a mais um episódio. Eu convidei a Micarla Freitas agora. Tem câmeras tudo ao redor aqui. Sim, pode é muito olhar, chique, falar, gente. Ai, esse ambiente aqui maravilhoso. Quero Bom, vir né? sempre, me convidem. E aí a gente bateu um papo sobre a nossa vida, sobre a nossa carreira. Eu conheço a Mica desde 2012, eu acho, quando a gente fez MBA junto. Sim. Ela chegou no MBA toda falante, lá toda assim, eu falei, ai, guria cansativa, cara. E aí virou minha best. Sim, é verdade, amiga. Ninguém gosta de mim na primeira impressão. Acho que agora eu tô um pouco melhor, mas... Mas eu gostei. Acho que na terceira aula ali. A gente já se soltou. Eu sou da turma do fundão, né? Então daí a gente já bateu o santo porque eu sou da turma do fundão. Isso é um negócio, né? CDF na turma do fundão. Eu admiro ainda mais esse povo. Isso aí. Eu adoro. A gente ficava sempre na turma do fundão. É. Aí a gente fazia as tarefas lá, os trabalhos rapidão. A gente saía pra happy hour. Isso. Aí confraternizava com todo mundo. Bons alunos, né? Bons alunos fazendo networking. Olha só onde chegamos graças a isso. Essas palavras não estavam tão na moda ainda, né? Exatamente. Em 2012. É. E aí a gente já fazia isso. Mas o legal é que eu acompanhei a tua carreira quase que como um todo, né? Sim. A Mica é bem novinha, tá mais nova que eu, né? Ai, amiga, eu tenho 3'3", né? Idade de Cristo. E a gente se conheceu o quê? Quando tinha 20 e pouquinhos. É, isso aí. E aí a Mica já era toda dona de si, e a gente já falava sobre bastante coisa relacionada a empreendedorismo, inovação, carreira. E aí eu te chamei aqui justamente pra gente falar desses pontos, assim, sem regra, sem mimimi. Sem mimimi. Falando de ações, né? Eu acabei de olhar pra tua camiseta agora. Ações superam palavras, então a Mica hoje é autônoma, né? Tem uma empresa que chama Micarla Freitas, que é a marca dela. Depois pode contar essa história se quiser. E ações superam palavras, eu acho que na vida, né? Uhum, com certeza, Antes amiga. de ficar falando, a gente tem que mostrar a liderança na vida e depois nos outros ramos da vida, né? Senão, acho que o cliente nem acredita, a gente não acredita e não consegue fazer um processo orgânico, assim, né? Eu acho que eu uso mais cada vez essa palavra. Mas conta um pouquinho, então, da tua carreira de hoje. Onde vive Globo Repórter. Micarla foi CLT quase que a vida inteira. Sim. Aí teve um momento que alguém deu um chute nela e falou assim, vai pra vida. Voa, querida. E eu acho que isso é bem importante, né? Porque é um movimento, Ações Superam Palavras, que não teve origem enquanto eu empreendedora, mas sim enquanto eu CLT. E é uma coisa que quando me deu o despertar dentro do meu negócio para criar esse mantra, eu resgatei a história, porque isso é bem importante a gente trazer, né, para nossa vida, o resgate da nossa história. Muitas vezes a gente está preocupado com o futuro, o que vai ser amanhã, e a gente esquece de olhar quem fomos, né, e para onde vamos. Então é um processo, uma jornada que faz parte da vida de qualquer pessoa que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, e fica o convite aí para esse bate-papo que vai rolar agora, de as pessoas começarem a interagir com Ações Superam Palavras. E essa parte de onde a gente se conheceu, né, Mi? Porque, igual você falou, eu era CLT na época, 2012, foi quando a gente fez o movimento. Fizemos uma pós em gestão de pessoas e coaching, né, que na época... eu acho que estava chegando no Brasil. Era o que eu ia falar. Muito recente o assunto. Eu nem sabia o que era, porque na verdade eu fui pela gestão de pessoas. Eu falei, coach, nem sei o que é. E eu fui pelo coach, mas eu trabalhava com RH. Eu falei, não, pelo menos alguma coisa aqui diferente vai vir na vida, né? Uma tendência, né? E aí, logo em seguida, eu entrei numa empresa que trabalhava com coach. Olha que loucura. Verdade. Tipo, e ao acaso, assim. Então, eu comecei o MBA, entrei numa empresa que trabalhava com coach para empresas, né? E isso tudo virou, assim, um assunto que eu nunca tinha ouvido falar, veio com tudo, veio à tona. Na ocasião, eu não entendia muito bem, assim, então era um processo de autoconhecimento, querendo ou não, então eu fui mais para experimentar em mim. Você provavelmente já foi mais para aplicar, né? Porque como já trabalhava com isso. E eu fui mais para experimentar em mim. E eu vinha da área comercial, né? Sempre fui comercial. Vim da publicidade, fui para a área comercial. E aí entrei na gestão de pessoas. Tipo, que de acho uma pessoa que é comercial. Era só eu e o Leandro na época. Até era para ele estar aqui hoje. Da próxima vez a gente vai fazer com ele. Mas era só eu e o Leandro como comercial dentro de uma turma de RH. Eu lembro, eu ficava pensando, o que essa menina tá fazendo aqui, gente? O que esse povo de área de vendas tá fazendo aqui? Mas na minha cabeça, inconsciente, daí vamos dizer a intuição, o chamado que a gente tem nas nossas vidas, né? Eu falava assim, não, cara, mas eu preciso aprender a lidar com pessoas, porque por mais que eu seja da área de vendas,
esse assunto um dia vai fazer sentido. E a intuição dizia isso muito forte. Eu fui para MBA, foi maravilhoso, foi fantástico. Sim. Tive um movimento de abraçar a árvore, que eu digo, né? De pensar nas pessoas, porque eu só pensava em metas e resultados. Eu lembro que o Leandro, ele era do comercial, mas ele era líder, né? E aí ele queria trabalhava pra lá, isso. né? E aí tu já queria pra uma outra coisa que no final das contas serviu porque tu faz hoje, né? Pensa, uma lógica reversa que eu nunca imaginei. Aí a gente traz a intuição e sabedoria dos seres humanos, né? E eu acho que vale a gente falar disso, né? Porque a gente tá vivendo uma era tecnológica, onde a tecnologia tá dominando grande parte dos trabalhos, das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, principalmente com a pandemia. Mas olha só, características puramente humanas, né? Intuição, sabedoria, criatividade, são coisas que eu deixei aflorar desde aquela época e hoje eu trabalho com isso. Basicamente assim. E hoje trabalha com isso relacionando tudo isso, né? Esse que é o mais legal, porque agora também tá se falando cada vez mais dessas soft skills e de competências relacionadas à espiritualidade, a estar bem na vida para que a gente esteja bem fazendo gestão de pessoas, vendendo o nosso produto, acreditando nisso. Eu até tava gravando ontem um story sobre isso, assim, falei, cara, cansa tanto, né, colocar conteúdo. Eu cheguei cansada, machucada do cross, aí eu pensei, não, mas eu li uma frase da minha própria empresa, na verdade era uma frase do Raul, que a gente fez lá o cartãozinho, e eu falei, gente, isso aqui tem tudo a ver com todo o resto, né, a gente precisa ter, por exemplo, pessoas boas ao nosso redor no trabalho, na vida pessoal, prestando serviço pra gente, ou gente prestando serviço pra eles. Os meus clientes mesmo são meus maiores tesouros, assim, são as pessoas que mais me inspiraram na vida. E até de forma assim, vou te ajudar nisso, vai aqui, coloca força aqui, faz isso, faz aquilo. Então eu sou muito grata às pessoas e eu acho que é uma conspiração de coisas boas ao redor, né? E antes a gente não olhava pra isso, era até meio mito falar. Em 2010, quando eu falava isso, assim, meus clientes faziam assim, ó, pega aqui, ó, fuma um. Sim, eu falo, quando eu começo nas mentorias, nos grupos de mentorias para pessoas que nunca ouviram falar dessas coisas, eu começo a falar, eu falo, gente, calma, eu não vou acender uma fogueira aqui, nós não vamos ver gnomos, não é isso. E eu tô muito na divisão, porque eu tenho amigas fantásticas, eu tenho muitas psicólogas ao meu redor, muitos terapeutas, enfim, muitos mentores dessa parte de bem-estar e saúde mental, que têm me ajudado a enxergar essa parte mais transcendente da coisa, porque como uma pessoa, e você sabe, comportamental, executora que sou, e você é uma analista, se eu não me engano? Analista? Eu sou executor com analista. Então. Eu consigo ter as duas coisas juntas. Perfeito. E aí, você sabe que nós temos mais orientação a trabalho, metas e resultados do que propriamente a pessoas. Para nós é difícil essa parte relacional. Então foi um processo de cura pra gente mesmo, né? Entrar nesse universo da gestão de pessoas mais humana, do indivíduo como foco central do processo. E é isso que eu fiz com a minha empresa. A minha empresa se tornou um processo de cura para que eu pudesse exercitar no meu dia a dia, nas coisas que eu faço na vida, pessoal e profissional, o meu transcender, a minha transformação. E até quando tu teve o insight dela, né? Foi meio místico o negócio, assim. Foi meio, tipo, tá, vi Jesus, aí aqui tá a empresa, vou montar agora, porque senão não vai sair, O lobo, né? O lobo vem dessa característica de um processo que eu passei terapêutico, onde eu enxerguei a figura, né? O arquétipo do lobo. Então, ele veio de um processo, assim, que eu percebi, assim, cara, tem alguma coisa que eu não tô sabendo aqui. Porque a gente, até esbarrar nesses processos de olhar pra dentro, a gente vive no automático, eu digo, né? A gente vive numa rodinha de hamster ali, meta, resultado, dia a dia, trabalho, casa, e fica assim. E aí, quando você começa a se despertar, ele dói, inclusive, ele machuca, porque você fala, não, peraí um pouquinho, eu achava que eu sabia tudo. E a gente tá nesse momento que, agora eu vejo que a grande massa, a maior parte das pessoas, mesmo não trabalhando com gestão de pessoas ou qualquer outra coisa, elas estão entendendo que a gente precisa sair de um movimento de sabe tudo, eu sei tudo, para um movimento de eu aprendo tudo. Porque o que a gente sabe, de fato, é uma gota no oceano, né? Isso já vem sendo dito desde lá de trás. É chato pra caramba falar com gente que acha que sabe tudo, né? Exato. Cara, é muito... Exato. Só que assim, amiga, ainda tem muitas empresas, na cultura delas, que trazem esse contexto, né? E pessoas que... Porque as empresas são formadas de pessoas, então, ao meu entender, é isso que acontece. As pessoas estão nas empresas com uma cultura de sei tudo. E isso barra qualquer processo de aprendizagem, né? E a gente vai falar de tendência profissional, de desenvolvimento de carreira, que é o quê? É uma aprendizagem contínua, aplicada na prática, onde eu, cara, só sei que nada sei, já dizia, né? Não, eu acho tão bonitinho quem fala que não sabe, assim, eu mentoro o CEO faz mais de 10 anos, né, e é tão legal o ponto que eles se colocam nesse processo de pedir ajuda e ser humilde, eles falam assim, Michele, eu não sei nada, eu não sei lidar com pessoas, óbvio que quando a gente vai conversando, a gente vê que eles lidam muito melhor do que eles acham que sim, e aí eles falam assim, não, eu não sei lidar com pessoas,
me mentora, eu preciso de ajuda, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sei fazer aquilo outro. Enquanto, ao mesmo tempo, a gente compara com pessoas juniores, né? Com essa geração Z, né? E eles falam, não, já sei fazer tudo, não, isso aqui tá tranquilo, não, isso aqui eu já sou sênior, não, eu já quero entrar na empresa ganhando 3 mil reais. Então, falta humildade, e pra mim a humildade tá relacionada com o processo de autoconhecimento, né? Não tem como. E a gente foi, agora nesse meio ainda, de que tem formação o tempo inteiro, eu acho que as pessoas acabam sentindo um sentimento de vergonha de não ter lido aquele livro ainda, não ter visto aquele podcast, ou enfim, né? Aquele TED Talk, e enquanto tá todo mundo falando sobre aquilo. E tudo bem a pessoa ir pra um caminho diferente. É seu, é individual e é único, né? Esse grande resgate, até nas mentorias que eu faço, eu percebo, assim, que eu, às vezes, tenho oportunidade de colocar muitas pessoas numa turma, mas a gente opta por de 10 a 15 pessoas no máximo, né, nas turmas de mentoria. Foi uma modalidade que eu abri por conta da pandemia, né, porque percebi que essas pessoas estavam sedentas, estavam buscando e estavam perdidas, porque tem muito conteúdo na internet. Tem um excesso de informações, uma infoxicação, que eu digo, que a gente está vivendo, absurda. Então, se eu não sou direcionado, e aí as pessoas não entenderam esse chamado ainda do autoconhecimento precede o desenvolvimento. Elas estão se desenvolvendo sem entender quem são, e isso está fazendo uma salada mista na cabeça delas. Então a grande sacada é eu me entender, compreender aquilo que sou, o que preciso para melhorar, para daí sim eu buscar um autoconhecimento, um desenvolvimento direcionado para minha necessidade. E pra carreira, daí, né, diretamente. O que é mais difícil, né? Porque, assim, gente, é um buraco negro, a gente vai se conhecendo cada vez, mas tá lá no... E eu digo, não é gostoso, dói e não tem game over. Eu costumo dizer, não tem game over. O processo de autoconhecimento não tem game over. E quando a gente fala de autoconhecimento, nada mais é do que você conseguir se enxergar por inteiro. Nos seus pontos fortes, nos seus pontos de melhoria. Eu ontem, inclusive, tive um relato de uma aluna minha, assim, que é o que eu tô tendo com frequência nos grupos. Que a pessoa, por exemplo, recebe o seu mapeamento comportamental, que é um raio-x, basicamente. Eu digo que ele é um caminho, não é uma verdade absoluta, mas ele é um caminho para você passar a se enxergar. Você recebe um relatório sobre você e aí você vai dando check naquilo que faz sentido, no que não faz sentido. Mas grande parte das coisas fazem sentido, porque ele é uma análise científica, né? É difícil alguém discordar de uma coisa que tá lá. Dificílimo. Então, 97% de assertividade comprovada. E eu ontem tive um relato... E você, como psicóloga, analisa esse relato, porque eu acho que é bem importante. Ela falou assim, Carla, anos de terapia não me mostraram com tanta lucidez quem eu sou, porque eu vivia num conflito. Ela é um perfil cruzado, analista comunicador, que representa 7% das pessoas que respondem o teste. Que nem o meu, executor analista. Pouquíssimas pessoas são assim. Então, o que acontece? Ela se via num conflito que nem terapia... Né? Óbvio, foi um casado, né? Não vamos excluir a terapia, porque é super importante. Quando você vai casando, né, um quebra-cabeças vai se montando e vai ficando ainda mais lindo. Mas ela falou assim, cara, isso me mostrou muitas dúvidas e questionamentos que eu tinha. Ora eu confundia com depressão, ora eu confundia com excesso de querer, e eu ficava nesse limbo, porque realmente os dois perfis são contraditórios, né? Um é formal demais, que é o analista, o outro é informal, que é o comunicador. Então essa dualidade ela percebeu por meio de um relatório. E quer ver quando cruza isso com o mapa astral. Aí, é tudo, minha filha. É mapa astral, é forças, é linguagem de valorização, tudo se conecta. Um dia eu fui falar isso pra minha estagiária de psicologia, né? E aí, sim, novinha, tinha acabado, nem saiu da faculdade, ela falou... Tu vai misturar astrologia com seleção e com análise de perfil e com mentoria? Eu falei, cara, faz parte de mim. E faz parte do mundo. Antes a gente tá pensando que aqui já existia esses estudos astrológicos e essa etc. é a grande riqueza, né? Se faz sentido, se encaixou pra você e você conseguiu ter uma resposta por meio disso, maravilha! Não, e o legal é quando conecta, né? Porque assim, eu faço análise, né, terapia desde 2004, quando eu entrei na faculdade. Aí fiz formação de grupo, né, pós nisso, enfim, um monte de coisa. Mas mais as questões de análise de relatórios mesmo psicológicos e do DISC, que ele é comportamental, mas não é psicológico, e de mapa astral, de tudo, fora os retiros. Então, assim, tudo isso ele te mostra o mesmo caminho. E agora a constelação familiar, que eu tenho gostado bastante também, constelação sistêmica, tudo mostra a mesma coisa. Só que a gente tem um momento de olhar para aquilo e aceitar, né? Eu tinha um mentorado, eu mentorava ele durante anos, né? Que ele era sócio de uma empresa. Falando a mesma coisa sempre, eu tentava achar formas diferentes, eu tentava acolher e conseguia de fato, né? Até teve um dia que ele fez acho que foi em Pretec, ou Dale Carnegie, e aí ele falou assim, irmã do céu, agora caiu a ficha. Daí eu falei, filho da puta, né? Agora caiu a ficha, eu tô há 3 anos falando e agora caiu a ficha. E aí ele falou assim,
tu falava isso. Aí eu falava, porra, lembra daquela situação, Daí ele foi conectando tudo, porque ele tava pronto naquele momento pra receber aquele tipo de informação, porque às vezes é uma chapuletada, né? Quando a gente pega alguma coisa crítica nossa e olha pra aquilo e fala, tá, e a gente fudeu, tende a recusar, agora eu tenho que olhar. Né? A gente tende a dar aquela, não, isso aí que não faz sentido pra mim. E eu digo que tem a caixinha do não faz sentido. O que não tem sentido vai pra lá. Mas uma hora, quando você começa a ter insights, né? Eu digo que o meu trabalho é proporcionar insights pra pessoa. A pessoa ter aquela lampadinha acendendo na cabeça do, poxa vida, como é que eu não pensei nisso antes? E é mágico quando isso acontece, assim. Ontem essa aluna se emocionou na aula, ela chegou a chorar, assim. Aí, óbvio, todo mundo se emociona junto, né? Porque é um processo. E aí eu falo muito pros outros mentorados que estão assistindo isso, eu falei, não se cobrem. Porque ela teve o tempo dela e vocês terão de vocês, agora ou depois. Mas eu digo que a mentoria, por exemplo, você está fazendo um processo de mentoria agora, você está plantando sementes. E mais cedo ou mais tarde, ou quando você está fazendo um curso, ou está assistindo uma palestra, ou está lendo um livro, você está plantando sementes. Né? E aí daqui a pouco você vai regar e aí você vai colher. A colheita nem sempre vem de forma imediata. E as pessoas também estão confundindo muito esse processo, né? Ah, eu vou fazer um curso hoje... Óbvio, você tem que fazer um curso hoje com atitude e colocar em prática amanhã. Mas o teu resultado não significa que ele venha amanhã também. É um processo. E os próprios insights vão vir ao longo da vida, né? E anotem isso. A principal ferramenta de geração de insight é pergunta, né? Empreendedor, líder, pessoas no mundo façam mais perguntas. A galera tende a cortar o caminho e responder e usar os outros como o Google, né? Como o Barça, se alguém lembra ainda. Eu lembro. Então a ideia é fazer pergunta pra gente construir um ambiente de reflexão e pra gente gerar pessoas mais inteligentes. As pessoas pensamento crítico, né? As pessoas estão ficando preguiçosas, né? Burrinhas, do tipo assim, não, quero uma resposta pronta. Aí vai lá hoje em dia no Google, aí entra no link mais curto possível de ler, ou vai no YouTube ver o vídeo mais curto, já tira a conclusão, sai por aí espalhando no Instagram e fingindo que é o especialista no assunto. E tá rolando demais. Isso é bem complicado, sabe, Mi? Porque a gente tá pegando teorias fragmentadas, né? Por vezes, tem livros renomados, tá? Que eu fiquei sabendo, que são fragmentos de teorias. Então, tipo assim, teve uma teoria, um estudo, uma pesquisa que foi feita em 1950 e alguém criou um livro em 2010 falando de um fragmento daquela teoria que é um estudo, né? É igual, vou falar aqui, que é uma teoria de que você desenvolve comportamentos em 21 dias. Você muda seus comportamentos em 21 dias. Isso é um fragmento de um estudo que foi realizado com 250 pessoas, se eu não me engano, e a média de tempo entre essas 250 pessoas foi 21 dias. Mas teve gente que foi em 18, teve gente que foi em 60, teve gente que foi em 90, e assim vai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem que ser crítico. É igual a gente tá falando aqui. Você tem que olhar para a informação e pensar, isso faz sentido? Na ótica da aplicabilidade, deixa eu dar uma pesquisada melhor nisso daqui, deixa eu aprofundar. Porque estereótipo vende, né? E às vezes você vai postar aquilo e daqui a pouco você vai ver que não era aquilo. E aí você vai lá e corrige e tá tudo bem, né? Então, acho que é a grande questão do aprende tudo. Temos que nos tirar o sabe tudo pro aprende tudo e estar com esse pensamento crítico consciente, né? Mas eu só vou conseguir fazer isso como? Se eu tenho responsabilidade. O que é a responsabilidade, gente? É você começar a escolher as suas respostas. A responsabilidade é você pensar de forma crítica sobre aquilo que você está lendo e começar a escolher as suas respostas, né? Só que as pessoas estão vendadas. A maior parte está vendada e tá, né? Ou tá no senso comum, né? E senso comum, estereótipo vende, é fácil de acessar. A gente fica no raso. Sim. Eu trabalho com a minha equipe o tempo inteiro, gente. Me tragam coisas profundas, fatos e dados. Eu não trabalho sem fato. Esses dias elas vieram tentar provar algumas coisas comigo, né? Dando ideias. O mercado tá usando isso, o mercado tá usando aquilo. Eu falei, que mercado? Que empresas no mercado? Quem, quando, aonde? Quantifica? Mostra, né? Porque daí a gente vai conseguir se aprofundar naquilo e gerar a diferença. Então, eu acho que o nosso papel na humanidade é esse, né? É fazer diferente, porque tá todo mundo fazendo igual. Quando me vem perguntar dicas de empregabilidade, de entrevista ou de qualquer coisa parecida, eu falo... A regra é simples. Acha uma forma de ser diferente. Se tu for igual aos outros, tu não vai se destacar, né? Em lugar nenhum. E eu tava vendo hoje uma palestra, eu gosto bastante do Pelais, do Alexandre Pelais. Ele traz esse mundo do trabalho, assim, de uma forma bem estruturada, assim, bem reflexiva mesmo. Que a gente começa a refletir, eu começo a refletir. E ele falou, né? Trabalho é tudo que a gente faz. E eu falo muito isso pro meu marido, assim, é impressionante. Ó, usando habilidades domésticas. Como é que é? Aquele Reels lá, me siga para mais dicas matrimoniais. É basicamente isso. Mas eu falo muito pro meu marido, assim, eu tenho muito entusiasmo. É a minha força de assinatura.
Entusiasmo é minha primeira força. Tem um teste que a gente faz, 24 forças de assinatura, adoro. Minha primeira é entusiasmo e a minha segunda é perspectiva, que é a capacidade, inclusive, de mentorar. Então, tô super na minha praia. E o entusiasmo eu uso não só quando eu tô trabalhando, ou não só quando eu tô aqui fazendo um podcast, eu uso varrendo a casa. Eu odeio varrer a casa, mas eu uso varrendo a casa. E aí o Pelais falava isso de manhã, porque trabalho é tudo que a gente faz. Tudo que é geração, a gente tá trabalhando. Então, se você tá dando comida pro seu cachorro, você tá varrendo a sua casa, você tá trabalhando. E a gente foi criado num conceito de que trabalho era difícil, árduo, e eu trocava o meu tempo por dinheiro, e foi assim. A gente precisa entender que isso era emprego. A gente fala de trabalho, missão, é a energia que eu coloco pra fazer aquilo, pra fazer aquela entrega. E que gera resultado, porque tu vai varrendo a casa, vai dar um resultado imediato ali, beleza, casa limpinha, tô feliz, satisfeita. Perfeito. O processo não é gostosinho. Tem gente que gosta, eu não suporto, mas é um processo. Mas no final dele a gente tem um resultado positivo, na maior parte das vezes. Mas a gente precisa passar por esse, né? E eu faço uma pergunta também pros meus alunos assim, qual foi o momento que você mais aprendeu na sua vida? Momentos de dificuldade? Sim. São os momentos que a gente coloca o dedo na ferida, dor. Que a gente tem, né? As pessoas querem um aprendizado fácil, mas o aprendizado que gera resultado é o aprendizado difícil, que dói, que faz a gente refletir, que a gente às vezes recebe uma crítica, olha pra aquela crítica com, né? Vai pra casa querendo esfregar a cara da pessoa no asfalto, passa uma semana, tá com raiva da pessoa ainda, daqui a pouco aquilo começa a fazer sentido e você, poxa vida, é verdade, preciso melhorar nisso, né? Preciso fazer aquilo. Não, eu tô falando agora do Vinícius, né? Teu marido, ele é bombeiro. Sim. E em algum podcast, que acho que foi no último, penúltimo, a gente trouxe um colega meu. Eles são amigos, Leandro, eles são amigos. E aí o Leandro falou assim, a gente não pode ser caro pra empresa. E eu me emociono de ouvir um funcionário público falando isso, né? Poxa, um bombeiro falando, a gente não pode ser caro pra empresa. Eu amo. Eu sou casada com meu marido muito provavelmente por essa parte dele, porque é difícil a gente ver um funcionário público querendo fazer a diferença, assim. Ele ama, ele tá incomodadíssimo. Ele ficou incomodadíssimo na época do home office. Ele queria ir trabalhar. Ele tava quase ficando doente. Ele falou, eu quero ir trabalhar, eu preciso ir pra lá, eu preciso ver gente, preciso, né, fazer a diferença. E é isso, é o trabalho gerando impacto por meio da atuação. Você enxerga um propósito naquilo, mas não é um propósito aquele, é propósito, né, que é acender vela e abraçar árvore. Não, é um propósito que você enxerga o teu entusiasmo e a tua energia dando resultado. Exato, o Cauê, que veio aqui também esses dias, que é o meu coach do cross, ele machucou a perna agora, então ele tá de muleta. Meu Deus. E aí ele tá de muleta dando aula, beleza, eu faço personal, é mais fácil. Só que aí ele dá aula de LPO lá no CFF, e foi de muleta ontem, pulando, feliz da vida. Ele falou, cara, eu não tô morto. E eu falo, fica aí, deixa que eu coloco isso, deixa que eu faço. Ele assim, eu não tô morto, eu só tô com o pé machucado, tô de muleta. Só que assim, ele não pode apoiar o pé no chão. Então, é um entusiasmo tão grande em fazer aquilo acontecer. O Leandro também se machucou e ficou trabalhando e ficou treinando também. Então, tem algo a mais que move as pessoas, né? E eu fico muito chateada quando vem cliente e fala assim, faz uma palestra motivacional. Eu falo, cara, primeiro que eu não sou a pessoa motivacional, né? As pessoas vão sair daqui chorando, vão se jogar. Não falou isso pra mim, aquele dia eu morri de rir. Vão se jogar, não vai dar bom, já aviso. E outra que eu não acredito nisso, porque a motivação vem de dentro, tá aqui dentro, em algum lugar, gente, tá. Só catar que em algum lugar tá. Mas... Eu gosto de levar o entusiasmo, eu gosto de levar o conhecimento atrelado ao meu entusiasmo, eu uso a minha força pra passar isso pras pessoas. Mas eu trago muito, e eu falo isso também nos treinamentos, sabe, Mi? Quando o contratante vai vir pra mim, eu falo pra ele assim, o negócio é o seguinte, o meu objetivo aqui é gerar insatisfação positiva. Né, uma insatisfação que a pessoa talvez vai me odiar na primeira semana, mas que depois aquilo vai começar a fazer sentido. E entregar conteúdo. As pessoas te odeiam depois de algum treinamento? Eu acho, assim, os mentorados, né, tipo... Eu não sei, guria, assim, eu ainda não tenho essa resposta. Às vezes eu tenho a sensação que sim. Eu já cheguei a essa Mas conclusão. vai passando, eles começam a me amar. Depois eles gostam de mim. Eu vejo que as pessoas olham assim, daí eu dou feedback, as pessoas ficam, tipo, muito putas e aí deixam me seguir no Instagram e tal. Nossa! E assim, o meu conteúdo não é pra pessoa física, isolada no mundo, nem pra RH. O meu conteúdo é pra CEO de micro e pequena empresa. Eles me entendem. E só eles, sabe? E aí o resto vai lá e olha o Insta e fala assim, que guria grossa, idiota. E aí eu falo as coisas bem diretas, que são as coisas que os CEOs deveriam falar, ou queriam falar, e não conseguem, eu falo.
E aí esse erro... Mas isso é explicado, amiga, pelo nosso perfil. Eu tenho um comunicador. O comunicador me ajuda a ser mais empática, relacional. Exato. Então, isso é... Ó, tá vendo, gente? Funciona. O comunicador, ele me dá esse respaldo, graças a Deus, que eu sou uma executora extremamente alta. Então, o comunicador, ele vem e me faz as piadinhas, Então, eu acho que eu tenho um cunho motivacional por isso. Minhas piadinhas são mega irônicas, ainda bem, tipo assim... Pois é que o analista... Esses dias eu dei um curso lá em Manaus, daí a dona da empresa me falou assim, Michelle, legal, mas assim, tens que melhorar o teu lado né? O teu lado comunicador. Eu falei, porra, eu sei isso aqui não sei. Eu tive um líder na minha vida que ele trabalhava também com comportamento. Foi lá que eu conheci, né, essa empresa, na verdade, essa parte do DISC, do perfil comportamental em 2012. E ele falava que nós temos os 4 perfis e que os analistas executores são os devils. Faz muito sentido. Gente, só pra explicar, né, pra gente ficar falando grego aqui, o DISC é um teste comportamental, já faz milhões de anos que existe, em milhões de países, ele é totalmente feito em inteligência artificial, que deixa ele inteligente o tempo inteiro, porque vão entrando dados o tempo inteiro. Mais 60 milhões de pessoas já responderam. E ele é uma metodologia específica, embora existam alguns sistemas, né, o sistema que a gente usa aqui no Brasil, pelo menos eu me Carla da Solids, né, que ao invés de DISC, que é o dominante, influente, estável e conforme, ele usa o... Profiler, que é o Profiler, que é o executor, comunicador, planejador e analista. Então, o lado executor e comunicador são lados, assim, muito voltados para extroversão, né? Corajosos, destemidos. A gente vai e passa por cima mesmo e foda-se. E o analista e o planejador não, né? São mais conformes, gostam mais de padrão, medo... conservador, críticos pra cacete. Então, assim, eu tenho um lado que passa por cima e outro lado crítico. Ou seja, eu sou chata pra caralho. Não, amiga, você é bem legal, mas é a parte do relacionamento em si. Como é que é a tua empatia lá? A gente tem a roda de competências, né? Daí dá pra saber um pouquinho. Empatia, não, a roda de competências é que é bem equilibrada, porque o resto da vida foi moldando pra ser assim. Isso. Mas, por exemplo, a minha empatia é voltada pra coisas que eu não fico vendendo, eu não fico mostrando, eu dou dinheiro várias vezes, eu faço trabalho voluntário, um monte de coisa que eu não fico mostrando. Mas a minha empatia, assim, por exemplo, pra te dar um feedback, eu vou pensar assim, cara, eu preciso dar um feedback mais reto possível pra que tu aprenda e se desenvolva. Então, assim, eu tento medir palavras, eu tento não ser grossa, mas eu sou direta. E falar algo diretamente pra pessoa com fatos e dados é muito cruel pra pessoa que não tá preparada, né? Uma vez Mas eu tenho que cada um tem seu tipo de público, né? Porque é aquele negócio do pessoas se conectam com pessoas. Tem pessoas que se conectam com esse perfil, tem pessoas que se conectam com um perfil mais informal. Nos meus trabalhos collabs, assim, eu tento sempre trazer alguém mais fofinho, assim, né? Porque aí eu fico com essa característica da que puxa, né? Mas é um aprendizado. Eu acho que, inclusive, esses collabs são bem saudáveis pra nós, porque a gente se complementa muito. A tendência, inclusive, pra você que tá ouvindo e assistindo, é a gente se conectar com as pessoas que são muito parecidas com a gente. Então, o convite pra você também estimular esse teu aprende tudo em vez do sabe tudo, é você começar a se unir com pessoas que são diferentes. As diferenças não são deficiências. Eu adoro essa frase. Porque, de fato, a gente trata, né? Aquilo é diferente de mim, ou aquilo não faz sentido pra mim, tchau. Repele. Mas pra você formatar um pensamento crítico e pra você se desenvolver, o convite é pra que você comece a observar as pessoas que são diferentes de você. Gente, complementa de uma forma tão gostosa, porque daí a gente não precisa ficar se desenvolvendo pra fazer algo que não é natural nosso, que é ruim. E a outra pessoa também. Eu tava agora às 10 horas dando treinamento pra minha equipe. Aí tava lá bonitinho, né? Nós 4, eu mais 3 analistas. E, gente, nosso perfil é totalmente diferente das 4. Então é como se fosse, assim, um match perfeito. E aí a gente se aproveita pras coisas que rolam, né? Mas eu até tava dando feedback pra uma delas essa semana, assim. E ela falou, gente, eu preciso saber quais são os próximos passos pra carreira. E eu falei, beleza, então assim, eu vou te mostrar gap agora. E vai ser gap. Porque tu tá aqui, pra tu ter aqui, tem essa diferencinha, vai ser falta, né? Tá preparado? Ah, beleza. Cara, e daí falei. Mas eu falei fatos e dados com base no que ela já tinha trazido de informação dela mesmo, de ponto crítico, assim. Então, teoricamente, é mais fácil, porque a pessoa já se percebe. Só que eu acho que a pessoa não percebe que a outra pessoa aqui, ainda mais, né, executiva e analista que nem eu, nossa, eu tinha informação, assim, ó, de meses anotada já de fatos e dados pra achar o momento certo pra dar aquele feedback. Embora não tenha sido o feedback mais ágil e lindo do mundo, né, porque eu demorei um pouco de tempo pra dar, mas foi no momento que a pessoa ia absorver aquilo e usar a favor. E não que ela ia usar estava contra. aberta também, né? E isso é uma tendência, assim, eu tô estudando muito sobre essa tendência no mercado de trabalho, dos profissionais e tal. O indivíduo como centro do sistema, né? Antes era empresa, foco, empresa, resultado, lucro. E agora a gente tem o indivíduo. Mas o indivíduo ativo, exatamente. A empresa chega pra ele, igual você chegou pra ela e falou, olha, as habilidades que eu espero de você são essas, essas e essas.
E você, o que você tá disposto a fazer? Então, eu te ajudo a ter sucesso e você me ajuda a ter sucesso. A carreira ganha, não ganha. é da empresa, a carreira é da pessoa. Perfeito. Eu falo isso o tempo inteiro. Perfeito. E aí, só que assim, aí tem um gap das empresas, que ainda estão muito no modelo mecanicista. A gente vive nesse modelo ainda. E a gente tem as pessoas acomodadas, na grande parte das vezes, automatizadas, né? Que lá atrás leram que a carreira tem que se desenvolver pela empresa. Ah, essa empresa tem plano de cargo e salários? Ah, não tem. Então nem vou entrar. Perfeito. Eu esperava um catálogo de treinamentos da empresa. Gente, eu tive em 6 empresas na minha carreira. Uma me deu a oportunidade de fazer treinamento e tal. Uma. Se eu ficasse esperando, será que eu estaria aqui hoje? Eu e a Mia, a gente tem uma média, acho que fazemos o quê? 20 cursos por ano, Mi? Ixi. Pra mais, né? Entre leituras, estudos, palestras, etc e tal, a gente tá o tempo inteiro se desenvolvendo. Isso desde a faculdade. Não foi algo que a gente esperou acontecer. Então, eu vejo muito que as ações esperam palavras, e por isso é o mantra que eu trouxe lá de trás, resgatando a minha história, porque desde a época da faculdade, tinha palestra de graça, minha filha, eu tava com a dedo levantado lá e queria participar. Esses dias eu fiz um curso de graça do Otaviano Costa, eu falei, acho que vai ser legal. Verdade. 3 videozinhos bem legal. Aí quem tava com preguiça de assistir o vídeo, ele ainda mandava, bem legal, mandava um playbook assim de resumo. Aí... Cara, saiu coisa legal ali. Pô, de graça, assisti no meu tempo livre ali, vi o resuminho depois, ainda passei para um cliente depois, falei, cara, usa isso aqui no teu treinamento de comunicação. Pra nós isso é muito rico, né, Mi? Eu também sou bem aberta, assim, a tudo quanto é tipo de coisa, porque traz, eu falo sempre, gente, insight nunca é demais. Insight, da onde você puder tirar insight, você tá lendo um livro, as pessoas leem muito o que tá na moda, por exemplo. Vou ler o que tá na moda, daí lê, posta no Instagram e, tipo assim, não tirou nada daquilo. Tira um insight, aplica aquilo, se desafia a colocar no teu dia a dia. Uma coisinha que você tire de um livro, eu digo, estuda o livro, não leia o livro, estuda o livro, né? Tipo, leia uma página, anota um insight, o que eu posso aplicar disso daqui? E leia outros pra comparar, né? Pra poder ter um senso crítico do negócio, né? Conversa com alguém sobre aquilo, quanto mais você espalhar isso, levar adiante, mais você vai aprender, mais você vai se desenvolver, virão outros pontos de vista. Então, assim, é se abrir realmente na visão, aprende tudo. Sim, eu não sei como é que foi pra ti, mas pra mim, meus pais sempre incentivaram muito, assim, né? Então, eu fiz federal e a federal era um negócio lá mega politizado que a gente ficava discutindo o tempo inteiro. Então, senso crítico rolou lá. Agora, assim, RH, né? Gestão, que era o que eu gostava, não tinha nada. Era na última cadeira lá e ainda chamava Psicologia da Indústria. Nossa, Psicologia da Indústria, 1 e 2. E aí meu pai via, né, meu sofrimento, assim, de, poxa, eu tava fazendo uma faculdade que eu achava que ia ser um negócio. Na federal não era nem perto do que eu esperava, o currículo era longe. Mas assim, eles não iam pagar sei lá quantos mil pra eu ter um currículo legalzinho na Unisul, por exemplo. Então eles me ajudaram muito com curso a vida inteira, né? E aí até esses dias o meu pai falou, Mi, como é que tu tá de dinheiro? Não tá precisando de ajuda pra fazer um curso? O pai paga. Bonitinho. Então, assim, eles sempre investiram muito porque eles sabiam que dá retorno, né? Tanto pra mim quanto pra minha irmã. Agora tem uma questão que os colaboradores falam, eu quero fazer pós. Aí tu chega, né? Faz uma reunião ali, um plano de desenvolvimento. Então tá, meu plano de desenvolvimento vai ser pós. Aí eu falei, o infeliz, tu vai tirar quando o retorno dessa pós, né? Quando que vai devolver pra empresa o investimento que fez em R$1.000 por mês, 800? Por exemplo, a gente acabava em alguns momentos tendo insights e conseguindo usar, né, em algum local no trabalho. Agora, não é toda pós que proporciona isso, não é toda pessoa que vai... captar nessa essência. Então, você tem que estar muito pronto pra isso, né? Eu vou fazer uma pós agora e eu vejo assim, cara, o melhor momento de eu fazer uma pós hoje. Porque agora eu vou conseguir aplicar, vou fazer de neurociências e comportamento humano, então é exatamente o que eu tô fazendo agora. É interessante, mesmo que não aplique pra carreira, né? E aí, tipo, agora eu tô mais animada, porque as outras que eu fiz antes foi muito nesse límbico, né? Não, vou fazer porque um dia talvez eu vá usar. A gente falou aqui da pós de 2012 que eu tenho usado agora, né? Então, o conhecimento, óbvio, ele vai te gerar alguns insights, por mais que ele fique desatualizado, né? Porque tem muita gente que questiona isso. Mas a universidade, depois de 4 anos, vai estar desatualizado. Vai, mas só se você parar no tempo e não ficar estudando, né? Lendo outras coisas durante o processo. Mas eu vejo, assim, que hoje eu tô bem animada porque eu vejo que eu vou usar na prática em tempo real. E é um convite, né? A fazer para as pessoas. Absorver um insight novo, aplica aquilo na prática, coloca aquilo para rodar. Conhecimento engavetado não gera resultado, não te leva adiante. Então, experimenta colocar em prática. E essa coisa de colocar em prática e não engavetar é justamente o que a gente fala de a nossa própria marca, né? Como é que a gente vai divulgar a nossa marca, como é que a gente vai mostrar pro mundo o que a gente tá fazendo, o que a gente tá aprendendo e como a gente vai passar isso à frente. Então, muita gente fala assim, mas eu fiz tal coisa.
Falei, beleza, contou pra quem? Ai, não contei pra ninguém. Não pode. É tipo assim, tá postando final de semana balada, festa, mas não tá postando que tá fazendo um curso, que tá lendo um livro. Eu falo pros meus mentorados, onde é que você tá postando que tá fazendo essa mentoria? Isso é importantíssimo. Isso entra, inclusive, como curso de extensão, assim, né? Que você tá se desenvolvendo e tá se preocupando com o teu comportamento. E tá mostrando as soft skills além das hard skills, né? Então isso é ser comercial. A gente sempre falava, né? Porque eu falo o tempo inteiro. Ainda falo, né, que eu não me vejo como comercial. E muita gente fala, cara, muda essa chave aí que tu é comercial há anos. Então, assim, eu sou um comercial mais de relacionamento, mais sério, comercial técnico, né? Eu vendo meu produto porque eu explico como é que eu faço e as pessoas compram. Então, não tem muito esforço. Mas eu fiz curso comercial, de negociação. Nossa, eu apanhei tanto. Teve uma vez que eu fui negociar um reajuste de contrato com um cliente. Aí eu tinha impresso, assim. Ele me destruiu. Eu não sabia negociar. Daí ele bateu na mesa assim, ele falou, se não fosse tu já tava assim, ó, longe dessa mesa, mas como é tu, e aí eu tenho uma consideração por ti, gosto, eu vou te ensinar a negociar, e aí a gente vai ver como é que fica isso. Daí ele pegou meu contrato, ele escreveu no contrato, me ensinou a negociar no meu contrato, assim, rasurou e tal. Aí eu falei, beleza, aprendi. Aí, assim, etapa com o Lula de Pelicano, daí ele assim, inclusive tu vai participar do nosso próximo curso de negociação e eu vou pagar pra ti. Só que daí ele falou assim, só que daí tu faz o outro e aí tu paga. Aí eu falei, beleza. Daí eu fui pra Brasília, paguei um curso, ele pagou outro, assim, por isso que eu falo, os meus clientes são anjos, assim, né? E eu aproveito muito deles, porque eles que me ajudaram a estar onde eu tô. Mas é por essa coisa também de mostrar as minhas fraquezas e falar assim, eu não sei negociar, eu não sou comercial, eu sou psicóloga formada na UFSC, né? Então assim, eu sou tipo... Sabe? Reconhecer isso é muito legal, né, Mi? Tipo assim, e é isso que a gente fala quando você se coloca numa condição de aprende tudo, é ter a humildade que você se referiu, né? Mas a gente também reconhecer. O teste de forças pessoais, por exemplo, ele é muito legal porque ele te mostra as tuas forças e como você pode utilizá-las no dia a dia. Porque a gente foi ensinado ao quê? A esconder aquilo que a gente fazia bem. Porque isso não era humilde. Né? E, gente, humildade é outra coisa, né? Você colocar o que você sabe fazer, você botar as suas habilidades em prática no teu dia a dia, é vivenciar todo o máximo de potencial que você tem. E a empresa precisa enxergar isso e você precisa colocar na mesa pra ela o que você manda bem. E olha que legal quando você chega nessa condição. Eu sei o que eu mando bem. Tá aqui, ó, isso aqui é fácil pra mim, isso aqui é difícil. Então, empresa, talvez nessa parte difícil você pode me ajudar a me desenvolver. Isso faz sentido com onde vocês querem chegar? É um diálogo. As pessoas têm medo de dialogar sobre isso nas empresas. É um assunto meio velado, né, Mi? Então, eu vejo assim, enquanto profissionais de atitude que somos, temos que ter essa postura. Ah, mas eu tenho medo de perder meu emprego. Eu tenho medo de não conseguir adiante. Ouço muito isso. Não sei se tu ouve também, mas eu ouço muito isso. Quando as pessoas vão se impor, né? Isso, elas medo de posicionamento. E aí tem medo de perder. Mas elas também têm medo de ser julgadas. E aí elas falam assim, eu não vou botar isso aqui no Instagram. Ah, então tá. Então eu ponho no LinkedIn. Eu falei, gente, LinkedIn é pra isso. Então tu tá lá sendo só mais uma, colocando só mais um negócio. Agora coloca algo de concreto e construtivo no teu Instagram pra ver se não vai ser legal, se as pessoas não vão te ver. Eu até anotei isso, sabe, Mi? Que, primeiro ponto, as habilidades têm um prazo muito curto de duração de utilização, porque elas estão mudando com frequência. Então, esse é um ponto, né? Do que a gente falou da universidade e tal, você pode até entrar, mas você tem que estar nessa cultura de aprender tudo constantemente, porque não é mais uma carreira acadêmica, um certificado que vai fazer a diferença na tua carreira. E nem lá eles entregam conteúdo assim de mão beijada. Não. Eu lembro que eu me fudi um monte, eu tinha que ir atrás. A gente não sabia nem onde ficava o Xerox. Aí, na primeira aula lá, a pessoa, então tá, então agora vai lá no Xerox, tira o Xerox. Eu falei, tá, mas não tem uma apostila? Não tem um negócio aqui, ó, organizadinho, um livro, então que eu... Não, vai lá no Xerox e começa a ir atrás da informação. Porra! É isso, né? Então, assim, a gente sai as habilidades, então a validade delas é muito curta. A gente a gente precisa sair do modelo reativo, né? Onde a gente sofria com as questões externas e ficava esperando que elas se transformassem. A transformação tá na gente, então a gente vem para o modelo proativo, onde eu preciso agir. Eu tenho que agir com as ferramentas que eu tenho, com os recursos que eu tenho e transformar o limão numa limonada. Não posso mais ficar esperando que isso venha espremido para mim, porque não vai vir. E eu digo muito assim, mas as empresas não estão nesse modelo ainda. Mas quem faz as empresas somos nós. Se a gente não se colocar como agentes da transformação, a gente não vai conseguir mudar nunca nada, né? Porque a gente vai ficar refém sempre do externo não está atendendo às minhas necessidades. Oh, meu Deus, estou sofrendo com isso. E aí entra no mimimi. Eu tava lembrando daquela frase do Raul, né? Sonho que se sonha junto é mais um sonho que realmente vai ter
possibilidade de se concretizar. E pensa no lado dos empregadores, né? Poxa, é um saco a gente contratar alguém que não tá nem aí, gente. É triste, é sofrido a gente trabalhar com esse pessoal, assim. O que mais? Eu tô dando uma olhada, porque eu gosto de anotar as coisas, senão eu esqueço, gente. Então, a memória tem uma coisa voada. que eu acho muito legal, assim, e que eu admiro muito nos empreendedores, e eu admiro muito em ti também, que é a disciplina e aquela questão assim, poxa, não gosto de treinar, não gosto de cross, não gosto de varrer a casa, mas vou fazer mesmo assim. Sim. A gente precisa colocar... eu vejo muito foco, assim, nas coisas que eu faço, sabe? E isso é o que as pessoas distorceram, né? Tanto na aprendizagem, tanto no mundo do trabalho, quanto na jornada de vida. O processo tem que ser fácil. Quanto mais fácil ele for, melhor. Mas, gente, se a aprendizagem não for sofrida, se ela não doer, você não vai estar aprendendo. Porque é só você pegar os momentos da tua vida, igual eu comentei antes, os que mais você aprendeu é os que você passou por dificuldade. Sim. Eles te transformaram de alguma forma, né? A gente precisa passar a entender como que a gente pode gerar valor. Né? E não mais como a gente pode ser mais eficiente. Eu vejo muitos cursos, muitos livros que seja mais eficiente, seja mais produtivo, seja isso e aquilo. Mas como, né? O que é ser mais produtivo e eficiente? Se você não entender como que você, por meio daquilo que, igual eu falei, das habilidades, daquilo que você manda bem, um diálogo na sua empresa, do que a empresa espera de habilidades suas, como as suas habilidades hoje podem ajudar a empresa, e juntos vocês entrarem no movimento ganha-ganha para somar, você vai estar nessa parte de, como eu posso ser mais eficiente? Isso é muito raso, né? Muito eu tava agora há pouco dando esse treinamento pra minha equipe, que era de gestão ágil, né? De pessoas. Então, na gestão ágil, né? No Lean, a gente fala assim, vamos focar no que vai gerar valor pro cliente. Vamos colocar aqui as etapinhas do fluxo em post-it e vamos tirar os post-its que o cliente não vê valor e que é só burocracia, que é só besteira no negócio. Aí sim, a gente é mais produtivo, a gente é preguiçoso e eu acho lindo as pessoas serem preguiçosas se isso vai te levar pra cá. E aí tem uma máxima que é: seja preguiçoso, mas seja um preguiçoso analista, não um burro, né? Seja um preguiçoso que, ao invés de tu fazer isso aqui tudo, tu já analisou todo, tu já escreveu, já discutiu. Pensamento crítico. E aí vai chegar pra cá, tendo um pensamento crítico. Agora, isso é muito difícil no autoconhecimento, porque a gente não sabe exatamente o que fazer aqui no meio pra chegar. Por exemplo, eu fiz terapia, fiz um monte de teste psicológico que eu descobri desde os 12 anos. A minha mãe me colocava nisso, gente, achei sensacional. Eu peguei um laudo da Paradigma, eu até tenho que falar com a Isabel pra mostrar pra ela. Ela ainda existe, a empresa dela ainda existe. E eu com 12 anos lá fazendo teste de autoconhecimento. Caraca. Cara, e deu assim, ó, igualzinha, tá? Em essência, eu sou o mesmo ser humano. E aí eu falo, porra, tá desde lá de 12 anos. E aí eu olho pra isso. Aí eu fiz, logo no início da faculdade, uma formação de gestalterapia. 1 ano. Daí, assim, na época, nossa, eu tava me achando. Eu cheguei Transcendência nível hard. Nossa, cheguei em casa, assim, dando de dedo nos meus pais, falando assim, olha, porque agora eu vou botar limite, agora eu não quero mais. Gente, meus pais acho que só não me deram a chapuletada porque eles estavam assim, né? Mas deixa que ela vai aprender, a vida vai mostrar pra ela. A vida vai ensinar, mas eles ficaram traumatizados. E aí, a minha mãe mesmo não aguentava mais ouvir falar de gestalterapia. Ela falou, nossa, não, isso aí não faz bem, jamais. E aí comecei nesses processos, e aí fiz formação em clínica, cliniquei, e na clínica, né, é uma projeção, então, assim, é um negócio direto. Tanto eu sendo analista, quanto eu sendo analisada, é direto. E só isso não bastou, assim, não basta nunca, porque é aquele buraco negro que a gente vai se enfiando. Então, assim, eu precisei de retiro, precisei de mais testes, precisei de coaching, de mentoria, de... que mais que eu fiz? De constelação... Gente, de tudo, absolutamente de tudo. E ainda considero assim, ó, que... E assim, né, eu acho tão legal quando a gente se abre, assim, pra essas várias possibilidades. E por mais que não faça sentido, eu digo, pega aquilo que faz sentido pra você naquele momento, deixa ali na gavetinha, a gavetinha do que vai ser útil, algum dia aquele insight vai reaparecer, vai conectar com outra coisa que vai fazer sentido. Mas, de fato, a gente precisa se tornar mais pensadores, né? A gente tem uma máquina poderosíssima com a gente, que é o nosso cérebro. Então, a gente pode utilizar ele ao nosso favor, né? Utilizar ele na máxima potência que nós temos, mas com as nossas particularidades, a nossa individualidade, entendendo quem somos, as nossas forças, aquilo que a gente manda bem, quais são os nossos limitadores, e tudo isso compilado faz com que a gente saia da zona comum, que a gente desperte a consciência. Eu gosto muito quando a minha professora de yoga fala, né? O grande objetivo do yoga não é fazer vocês saírem, tirar a venda dos olhos e sair por aí, transformei minha vida, mudei total, sou uma nova pessoa. Não, mas é
É basicamente mostrar que a gente viveu com uma venda a vida inteira e a gente abriu os olhos embaixo da venda. Tipo assim, já houve uma consciência. A consciência, gente, quando você passa a ter consciência, é você começar a se observar. É como se fosse outra pessoa, você tá olhando você tá olhando no cinema, né? Não mais a tela do cinema, você tá olhando por trás do projetor que tá projetando a tela do cinema. Então você passa a entender assim, poxa, naquele momento eu errei. Aquilo que eu fiz não foi tão legal. E você começa a se tornar, né, um protagonista da tua própria vida. E é incrível isso, quando você desperta a consciência. E a gente tá consciente 5% só do tempo, né? 95% a gente tá onde? Inconsciência, que é crenças, experiências, coisas que já vieram enraizadas na gente. Mas você trazer os 5% de atenção para essas coisas e para quem você se torna o comandante, né, do seu navio. Você é meio... Agora eu tô dando uma motivacional aqui do meu comunicador, mas faz muita diferença. Te transforma, porque você não fica mais refém de que o externo, né, faça alguma coisa por você. Você faz algo por você mesmo, Eu anotei aqui até né? o assunto espiritualidade. Pra ti, yoga tem a ver com espiritualidade? Guri, eu tô numa busca dessa espiritualidade, né? Eu tenho a Fran maravilhosa, a Fran me ensina muito a esse olhar mais espiritual, né? Que pode ser feito, eu vejo que pode ser feito por meio de uma crença que você tenha, sei lá, Deus, né? Católico, evangélico, qualquer outra budista, sei lá, qualquer outra que você escolha. Mas eu vejo que, no caso, a minha espiritualidade eu uso quando eu decido olhar pra minha intuição e a minha sabedoria. Tipo, quando eu deixo ela aflorar. Quando eu não fico refém de processos e passo a passo que estão me dando. Então, quando eu deixo, pra mim, quando eu tomei aquela decisão de fazer o MBA lá de gestão de pessoas e coaching em 2012, pra mim aquilo foi espiritualidade. Porque significou que eu deixei a minha intuição fluir pra uma tomada de decisão. Eu tenho algo bem peculiar que eu vou contar em off. Só pra quem tá assistindo e ouvindo. Todo o Brasil. Não, brincadeira. Não corta, Dudu. Ainda não. Mas algo que eu vou comentar com vocês, que é o seguinte. Quando eu vou fazer um curso, esse de neurociências e comportamento, eu não vejo módulo. Eu nem sei o que vai ser falado no assunto. Tu não lê, Menta? Não leio. Segredinho de estado sobre mim. Não leio, porque é exatamente esse ponto que eu exercito a minha espiritualidade. Então, pra mim, a minha espiritualidade, ela é exercitada dessa forma. Não é meditação, não é... O yoga é um meio que eu achei, porque a verdade é que o yoga que eu faço com a Ali, maravilhosa, minha professora, depois quem quiser dicas eu recomendo, a Ali é muito do autoconhecimento. Então, a gente fica meia hora da aula divagando sobre alguns assuntos. Não é postura, não é meditação apenas. Ela traz essa consciência, sabe? Ela conta vivências que ela teve no dia a dia dela. Isso pra mim é muito rico, porque eu tô ouvindo história de uma outra pessoa, tô formando o meu pensamento crítico sobre aquilo, que é totalmente diferente pra mim, porque essa parte mais, né, transcendente é uma coisa nova, como eu bem coloquei lá no início pra mim, inclusive. É um processo. E eu uso a minha espiritualidade assim, dessa forma. E o mindfulness ou muito particular. Tipo de meditação, tu... Amiga, eu não consigo. Ainda não. Já tentei, mas não rolou. Cara, eu sou muito do time do aqui e agora. Na Gestalt terapia a gente já fala muito isso, né? Aqui, agora. O negócio é eu me aqui policio. agora. Inclusive, trazendo de novo para um dos assessments, porque eu digo que os assessments, eles são bons para mim, que são os relatórios, né, gente, de perfil, comportamento, enfim. A apreciação da beleza e da excelência, para mim, é uma das últimas. Então, ali me despertou a consciência de que eu preciso estar mais presente. Eu preciso desenvolver esse estado de presença. O que é a apreciação da beleza e da excelência? É sair na rua, aqui a gente tá na frente de um lugar maravilhoso, olhar o sol, batendo no mar, nas pedrinhas e tal. E eu tinha muita dificuldade disso, né? Como orientada a muitas metas e resultados, eu tava focada no que eu precisava fazer no dia a dia, disciplina, né? Nível hard, que não é saudável também. Tudo tem o seu lado equilíbrio, né? Sim, a gente precisa os extremos são perigosos, eu costumo dizer. Tanto o extremista demais, quanto aquele nada extremista, não tem nada de... Né, aquele morninho. Morno, né? Não pensa em nada. Então, esse ponto eu vejo que é bem importante. E tô num caminho, sabe, acho que me abrir pro yoga, me abrir para essa prática da presença, de viver mais no verde, assim, uma vez por semana eu tento ir lá pra casa de praia dos meus pais, um pátio com grama, assim. Ai, divino. Eu tento me colocar à disposição, mas ainda não consegui, tá como meta de vida, inclusive, uns 40 dias aí em algum local, porque eu amo Buda, eu gosto dessas coisas assim, mais lúdicas nesse aspecto de saúde mesmo, né? Saúde da medicina chinesa, japonesa, enfim. Tá, não vamos colocar Buda como lúdico.
Lúdico que eu digo né, que tá longe da minha essência racional. Que são coisas não concretas, né? Mas eu acho que de certa forma a gente vive na concretude, né, do negócio quando a gente acredita. Assim. Fica buscando, né, uma fórmula e Buda mostra que, calma, não é assim, a gente precisa se entregar agora. Gente, agora. Eu lembro na Tailândia, quando eu tava lá num retiro budista. Então, tenho vontade. É demais, assim. Os mongezinhos, assim, parecia que eles iam quebrar, né? E eles falavam, gente, não existe nada entre o agora. O que não tá acontecendo aqui foi antes ou futuro, então assim, isso faz já muito aconteceu, sentido, já né, foi. Mi? Não sei, eu tava discutindo com meu marido isso, então por isso que eu te digo, meditação propriamente ainda não me abri, mas essa parte do aqui e agora pra mim faz muito sentido. Eu tava falando pro meu marido, a gente tá vivendo uma época de pandemia terrível, né, assim, perdendo gente, eu tive muitas pessoas próximas a mim que eu perdi, de fato, amigos que perderam seus entes, e pra mim é uma perda também, porque eu sofro junto, meu pai quase partiu dessa, né, pra outra, não sei se melhor, né, vai saber, mas é uma coisa, assim, um aprendizado que quando eu converso com meu marido à noite, eu falo, poxa, se a gente for olhar o aqui e agora, na nossa situação agora mesmo, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tá antecipando algo que pode vir a acontecer ou não, ou a gente tá sofrendo por algo que já passou. Mas se a gente olhar agora aqui, essa horinha que a gente tá indo deitar às vezes, ou, né, tá conversando, tá tudo bem. Sim. Então esse é um grande desafio pra mim. E se a gente sofre pelo passado e pelo futuro, a gente tá sofrendo duas vezes. É ridícula a ideia, né? Mas eu ainda tô nessa descoberta, então eu não consigo discorrer ainda muito sobre isso, porque tá sendo um aprendizado pra mim, inclusive, assim, né? Tá sendo a minha cura isso, olhar esses movimentos. Esse é um dos assuntos que eu mais falo com empreendedores, porque, assim, empreendedor, eu acho que até pra ser empreendedor precisa ser ansioso, né? Eu acho muito difícil conhecer um empreendedor que não tá sofrendo lá na frente, porque se ele não pensa lá na frente e não sofre, acho que às vezes não dá nem pra ser tão agressivo no comercial ou na ideia dele de montar algo que ninguém viu ainda, assim. Então, são pessoas que estão à frente. Mas já estão à frente, né? Não precisa ser loucamente cada vez mais e mais e mais e mais. Então, o caminho que eu sempre falo pra eles é assim, ó. Conquistou tal coisa, olhou pra isso, aproveitou, celebrou, viveu. Teve uma vez que ele ganhou o processo de GPTW, ele ficou em 3º ou 6º lugar, não me lembro. E daí, no discurso, assim, né, de comemoração com o time lá e tal, ele falou assim, agora primeiro. Aí, depois eu chamei ele e falei, cara, calma, vai pra tua casa, vai ver o champanhezinho. A tua visão ajuda muito a gente nisso, né, e eu também aprendo muito contigo nessa parte, porque eu me percebi, mas aí é que tá a consciência e você se reconhecendo, né, quando foi em 2019, eu tava com 1 ano de empresa, eu tive o ápice da minha empresa, que foi ter ido ministrar um treinamento pro grupo BMW de São Paulo. Então, foi o auge da minha empresa em 1 ano, né? Naquela ocasião, até ali. E eu lembro que eu fiquei muito feliz no dia, e camiseta da BMW, eu vim no aeroporto, nossa, que nem pinto no lixo, né? Feliz da vida, ai, maravilha, alcancei o ápice da minha empresa, 1 ano de empresa, tipo aquele paralelo, porque as empresas, a gente sabe, né? 2 anos de empresa é crucial aí a nível Brasil, empreender é pros fortes, de fato, né? Burocracias e tal. Mas ali eu cheguei no auge. E eu lembro que no dia eu tava muito feliz. No dia seguinte, eu tava assim, eu tava com um vazio existencial no dia seguinte, assim, absurdo. Pensando, bem, e qual que seria o meu topo agora? Então, é até interessante eu ter a oportunidade de falar isso, porque eu tenho uma hashtag que é rumo ao topo. E quando eu falo rumo ao topo, é exatamente isso. São os altos e baixos, não é uma linha linear, e é algo que a gente está se questionando e refletindo a todo momento. E o rumo ao topo, naquela ocasião, foi a BMW, mas agora o meu topo, nesse momento, é um estágio de presença. E tá tudo bem, né? Então, a gente muda a nossa visão. Se fosse em outra perspectiva, talvez olhasse, não, a BMW, agora eu quero ir pro Mundial, não sei... Não, e ali eu comecei a entender, assim, eu fui refletindo, fui lendo alguns livros. O Jeito Harvard de Ser Feliz foi maravilhoso naquela ocasião pra mim, porque ele mostrou esse ponto de que a gente vive buscando a felicidade, mas a felicidade está na jornada. Se você não for ser feliz agora, você não vai alcançar o sucesso, porque uma coisa tá atrelada à outra. É tal coisa de curtir o processo, né? Porque assim, por mais que tu fale, não gosto do processo de varrer a casa. Isso. Mas de certa forma tu gosta, porque tu tá lá enfrentando, é um desafio pra ti todo dia, é um negócio que tu tá lidando. Né? Vai te ensinar aquilo, e tu tem a capacidade de colocar tua ação e energia naquilo, que é o gostoso de tu ver o resultado depois, né? E eu acho que assim, a gente deve ter vários topos, sabe? Porque senão fica nesse vazio. Eu vivi isso também em 2015. O meu sonho de infância, desde os 12 anos, antes até, era comprar uma Harley. E em 2014 eu pude comprar, eu não comprei, usei dinheiro pra viajar. E aí em 2015 eu comprei antes do que eu achava que poderia. Gente,
eu fiquei vazia. Não perfeito. veio aquele sentimento de, cara, e agora conquistei. Então, assim, eu comprei a Harley, eu não tinha carteira de motorista. Aquela merda ficou 4 meses na minha garagem, sem eu poder usar. Aí eu fiz a autoescola. Olha que loucura, né? E não curti aquilo. Aí depois eu curti de uma forma muito diferente, muito louca, diferente do que eu achei que ia viver. E o pior, eu fiquei 1 ano sem sonhar. Porque pra mim, eu já tinha apartamento, Acabou. já tinha carro, já tinha moto. Eu não Exatamente. conseguia sonhar com mais nada. E esse ano que eu fiquei o ano inteiro sem sonhar com nada diferente, a minha empresa, ela não subiu minimamente. Nada. Também não desceu, Já que foi aconteceu bom. isso pra mim. Mas ficou assim, ó. Mesma coisa. Aí eu me dei conta daquilo, assim, não me lembro como, mas depois eu passei a sonhar com outras coisas, né, diferentes, e ainda busco isso, assim, né, são coisas mais ousadas, mas ainda busco. E são algumas coisas, então, assim, são alguns topinhos, justamente pra não dar essa sensação. Esses dias eu tava falando com uma pessoa sobre desejo, né, o desejo é justamente a falta daquilo que a gente não tem. Porque se a gente tivesse, não ia desejar, não ia sobrar espaço pra desejar. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Com certeza. Porque a gente tem uma certa facilidade em conquistar as coisas também, né? É doído, é sofrido, mas pra mim, pelo menos, é fácil, né? As coisas vão acontecendo. E aí, quando tu vê, fala, tá, beleza, consegui aquilo que eu já tinha. Consegui antes do tempo, inclusive, aquilo. E agora? E agora? Então, esse foi um ponto que me despertou, assim, também algo que... Opa, tem algo errado aqui. Porque, teoricamente, em 1 ano, num curto espaço de tempo, eu cheguei no topo naquele momento e depois eu tava procurando, né, outra coisa. Não, calma. Tem um processo, e hoje eu já vejo assim que a palavra do meu ano escolhida para 2021 foi fluidez, o deixar fluir, e hoje eu tenho resultados muito melhores na minha empresa, eu tenho, enfim, muito mais leveza, porque eu tô muito nessa pegada agora também do ter, né? As pessoas atrelam o topo ao ter, mas o meu topo nesse momento é ser, né? Então, tipo assim, quanto mais eu for conseguir entrar nessa parte de crítica, analítica, olhando as coisas por outras perspectivas, me abrindo para novos caminhos que são desconhecidos atualmente para mim, isso é um topo hoje para mim. Então, o rumo ao topo exatamente, não é chegue no topo, é rumo ao topo. Eu nunca vou mudar isso porque eu vou estar sempre rumo ao topo, porque eu acho que é uma jornada infinita que não vai ter game over e justamente vai me trazendo aprendizados, que esse é o mais gostoso, né, da jornada. E eu acho que pra gente fechar, assim, o importante é defina o que é topo. Exatamente. Porque... O seu topo, né? Do seu jeito, da sua forma, na sua individualidade. Exatamente. E o seu topo pode ser trabalhar 4 horas por dia, viver num lugar mais tranquilo. O seu topo pode ser ter uma BMW, pode ser ter uma mansão. E tá tudo bem, né? Mas que ele seja um caminho gostoso de aprendizado, que você consiga colher os frutos daquilo que você tá fazendo na jornada, né? E minimamente você consiga mensurar, né? Porque muita gente fala assim pra mim, eu quero ter sucesso. Nossa, eu quero ter sucesso. Beleza, o que é sucesso? Não, eu quero ter sucesso. Cara, vamos definir, senão tu vai pirar, tu vai ser o louco do sucesso, não vai chegar a lugar nenhum nunca e não vai estar feliz nunca, né? E eu acho que isso tá muito relacionado, Mia, ao que tu falou das perguntas, né? Ontem eu fui preencher uma ficha, assim, num lugar que eu fui pra fazer um procedimento de limpeza de pele e tal, e aí tava assim, você se sente feliz? Nossa. Primeira pergunta da ficha. Então, mas isso me fez pensar... A pessoa já entra em crise ali fazendo a limpeza de pele, eu sei qual era o cunho dela naquela ocasião, né? Não era a Jo, minha amigona lá. A Jo não vai achar que era contigo, era outro procedimento. Mas eu acho que o intuito dela naquela ocasião era trazer um ponto que a maioria das mulheres... por algum motivo tem infelicidade. E ali eu já não me conectei com a missão do lugar. Físico, né? Eu não me conectei com a missão do lugar porque eu vi, opa, esse lugar não é pra mim, porque já tá nivelando todo mundo numa caixinha, né? Mas a pergunta em si eu achei pertinente porque a gente para muito pouco pra refletir sobre a gente mesmo e para muito pouco pra fazer perguntas, igual a gente já falou aqui hoje. Então você fazer essas perguntas e se predispor a respondê-las vai te ajudar bastante nesse processo também. O que eu mais ouço de CEO é falando assim, me ensina a fazer feedback. Eu falo, por quê? Porque eu não sei dizer para as pessoas o que elas têm que melhorar. Daí eu falei, beleza, antes da técnica a gente vai olhar para a pessoa. E aí a segunda maior pergunta é assim, mas eu não tenho um plano de cargos e salários, como é que eu vou responder a pergunta deles de onde eu vou para minha carreira? E ontem, num outro treinamento com outra equipe de líderes, eles falaram exatamente essa questão. E eu falei, gente, até nisso cabe pergunta. Né? Vocês têm que perguntar pra pessoa onde ela quer ir, quando, quanto que ela pretende ganhar. Ela acha que essa empresa vai proporcionar, independente de ter uma tabela salarial ou uma política, aonde essa pessoa quer estar, o que ela quer fazer, o que ela gosta de fazer, o que pra ela não vai ser negociável fazer. E eu vejo assim, instigar a pessoa a pensar sobre isso. Porque as pessoas, elas querem aumento de salário, pergunta sempre. mas elas não estão pensando sobre isso.
Se a gente faz uma pergunta, beleza, onde você quer chegar na sua carreira? Quais habilidades você acha que você precisa desenvolver para chegar lá? As pessoas não sabem responder. E os processos de mentoria são exatamente para ajudar as pessoas a irem com esse autoconhecimento já mais ou menos formatado, para que elas cheguem numa conversa madura, né? Claro. A gente precisa amadurecer um pouco mais também nos ambientes de trabalho. E quando a gente dá a resposta pronta pras pessoas, tipo assim, esse é o teu gap, isso aqui tu precisa desenvolver, isso não entrou, ou não aceitou, não vai assimilar e não vai ter efeito. Então, assim, é um treinamento, essa conversa, na verdade, ela seria realizada só pra praxe, né? Pra dizer que rolou, que, não, eu tenho um plano de cargos e salários, eu falei pra essa pessoa que ela tem que fazer isso. Ok, mas essa pessoa aprendeu a informação... Então é aquilo que a gente fala o tempo inteiro, né? Tem um monte de informação ao redor. Um monte. A gente vai aprender o quê? A gente vai fazer uma síntese e passar à frente do quê, né? Então, de novo, eu sempre termino, assim, os podcasts, assim, se isso serviu para que vocês tenham esse tipo de insight, já tá a missão de vida aqui, parcialmente, já tá cumprida, né? Um insight que você tire daqui, dessa nossa conversa, porque é isso que é bem importante também, não faça mais coisas... por fazer, né? Não ouça um podcast só porque tá todo mundo ouvindo o podcast. Ouve pra tu aprender de fato, pra tu ter um insight, pra tu colocar aquilo de alguma forma no teu dia a dia, né? E colher os frutos lá na frente, né? Numa jornada rumo ao topo, no teu topo, lá na frente, os teus resultados. E o sem mimimi é justamente pra olhar pra isso, né? Ser direta, ser transparente, ser claro, ser objetivo. Não é questão de ser grosso, ou ser arrogante, ou se achar mais do que deve. É simplesmente assim... Temos algo. A gente tem sempre duas possibilidades. Ou fugir ou enfrentar. Isso, né? E tudo bem se não consegue enfrentar naquele momento, mas continua olhando para aquilo, né? Não tenha mimimi e medo de olhar para essas coisas. Tudo bem não conseguir lidar na hora, mas uma hora vai vir o momento, né? E aí, de novo, autoconhecimento e aquela coisa temos bandeiras bem relevantes aqui, né, Mi? O mimimi e o profissional de atitude, então... Uma coisa tá ligada à outra, né? É a atitude totalmente. de não ser mimimi, né? A atitude de ir lá e fazer. Porque muita gente fala assim, tem atitude. Tá, mas atitude do quê? Exatamente. Cara, a mínima atitude de pegar e ir lá e fazer, né? Isso já tá e um show pequenininho, de bola. né? As pessoas, às vezes, assim... mas pra eu chegar lá, eu vou ter que fazer um negócio desse tamanho. Gente... desmistifica isso, sabe? Quebra isso em coisinhas menores que hoje já são difíceis pra você, mas se propõe a fazer igual você, né? Eu vi que você começou o CrossFit. Pra você foi difícil a tomada de decisão de começar, mas você foi lá, matriculou e foi, sabe? Então é um passinho que você dá. Significa que daqui a 1 ano você vai ser uma crossfiteira? Não, talvez você esteja indo lá só pra saúde, bem-estar, pra comer um pouco mais, que é o que eu faço. Pra poder usufruir de uma pizza ali sem culpa, pra poder ter saúde, bem-estar. Então, defina aquilo que é pra você, né? E vá ouvindo durante a jornada os outros pontos de vista pra você ir se evoluindo e cada vez mais crescendo. E outro lema que eu tenho é 1% melhor a cada dia. Senão a gente pira, né? Passou disso, a gente já tá pirado e louco. Então, obrigada. Oh, meu Deus, já acabou. Adorei. Nossa, amiga, passou... Nossa senhora, uma hora falando. Aqui, basicamente. Uma hora falando, espero que fiquem uma hora ouvindo, ouçam em trechos, que vai estar disponível no meu Insta, no da Micarla também, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais, né, Instagram, LinkedIn, a gente tá lá pra compartilhar conteúdo, insights todos os dias e um pouquinho da nossa rotina também pra você tirar alguns insights pra aplicar na sua. E pra aprender também, eu adoro quando a galera vem no Messenger ali, fala e troca ideia, e fala, pô, isso também faço, isso também já fiz tal coisa, até às vezes pra ajuda idiota, tipo assim, eu mato plantas, né? Sim, eu percebi. Eu sabia que não ia dar certo. E aí mas eu recebo ajuda. Eu recebo ajuda. As pessoas não desistem de mim. Legal. Mas é muito legal essa interação, né? Que bom que a internet tá proporcionando isso. Que bom que a pandemia também tá proporcionando isso. Das redes, né? Vamos crescer juntos. Eu digo que juntos a gente é mais forte de fato. Verdade. Porque a gente nasceu pra se ajudar, né? A gente tá aqui pra colaborar. Eu vejo que 2021 é um ano de muitas collabs. Eu, particularmente, tô fazendo isso muito. Te falei, né? Que um dos objetivos do meu ano é esse. Aprender. Às vezes a gente fica investindo um monte de curso, tá cheio de gente boa do nosso lado e a gente não tá usufruindo disso. Exatamente. Né? Então, isso, gente. Obrigada, galera. Amiga. Aproveitem o conteúdo. Obrigada. Beijo.